Próximo assunto, então, a segunda final de estadual que a gente vai discorrer um pouco aqui é o Fla-Flu, final do Cariocão de 23, simplesmente a quarta final seguida entre Flamengo e Fluminense. 2 títulos para o Flamengo, o atual campeão é o Fluminense, inclusive, mas dessa vez o Flamengo saiu na frente, venceu por 2-0, aliás, gols de Pedro e Ayrton Lucas, que tá jogando pra caramba, Ayrton Lucas, viu? Tava desdenhando ele no começo da temporada, mas hoje tá jogando muita bola. E assim, eu tô mais curioso para ver quem vai levantar uma taça primeiro ali, se é o Fernando Diniz ou se é o Vitor Pereira, porque seria o principal título de ambos os treinadores do Brasil, né? O Fernando Diniz só tem 2 Copas Paulista, né? Desculpa, né? Mas, poxa, 2 Copas Paulista. E o Vitor Pereira, a gente sabe que ainda não venceu e que pode vencer nesse domingo. Agora, começando pelo Wilson. 2-0 na ida, só que assim, para mim, o Fluminense hoje, e já faz algum tempo, é o time que mais traz dificuldade para o Flamengo, não só no Rio de Janeiro. Eu acho que nível nacional, o Fluminense para mim é um time que bate de frente com o Flamengo, é um time chato quando enfrenta, inclusive. Ganhou a Taça Guanabara em cima do Flamengo na última rodada, mesmo sendo de pontos corridos, foi praticamente uma final. Mas agora é outros 500. 2 jogos, perdeu o primeiro, uma partida até equilibrada, assim, mas o Flamengo conseguiu fazer esses 2 gols. Mas você acredita que o Flu dá para vencer esse segundo ou o Vitor Pereira vai sair a zica e, para alegria ou tristeza do torcedor do Flamengo? Aí já não sei. Eu só queria fazer uma pergunta, Anderson. Faz sim ou não? Só para confirmar. Se você pensou a mesma coisa que eu. Quando o Vitão falou do Ayrton Lucas, nós revelamos o Ayrton Lucas nesse podcast. Ok. 11 contra 11. Ah, é mesmo? Nós revelamos, falamos que ele caberia no time entre Flamengo e Real Madrid, ele seria titular. É mesmo. Revelemos o Ayrton Lucas. De fato, hoje para mim é um dos melhores, se não o melhor do Flamengo em desempenho. Fez o gol, jogou muito. Mas respondendo sua pergunta, eu acho que o Flamengo encaminhou muito bem a taça. Seria uma reversão assim milagrosa na minha visão, porque o 2-0 é do Fluminense, lá não tem penalidades e tudo, né? Com a melhor campanha, o Fluminense conseguindo empatar ali o 2-0, né? No caso, ou 3-1, 2 gols de diferença, o Fluminense seria campeão carioca. Mas eu acho que não vai acontecer, porque o Flamengo, para mim, a minha visão do Flamengo é que ele bateu, sabe quando a gente fala, o time bateu no teto? A gente fala assim, o time bateu no teto, não vai mais além. O Flamengo acho que chegou no fundo do poço. E tudo que aconteceria com o Flamengo seria melhor. Então, depois do que perdeu ali a Recopa, perdeu o Mundial na final, perdeu pro próprio Fluminense, perdeu pro Vasco, foi perdendo um monte de jogos, não tem como o time ficar pior do que aquilo. E, vamos ser sinceros, assumir o Flamengo não é um trabalho tão difícil assim. O Vitor Pereira, ele conseguiu dificultar bastante, mas você tem um time que tem grandes jogadores em desempenho, que tem memória de campeão, que é importante em todo elenco, que sabe como chegar em resultados como chegou no domingo, no sábado, mesmo não jogando tão bem. Então, assim, você tem um baita de elenco na mão. Você tem que fazer o pior trabalho da sua vida, da sua história, para você conseguir perder tudo. E o Vitor Pereira perdeu muita coisa. Eu acredito realmente, de verdade, que o Flamengo vai ser campeão e isso vai dar um gás para o elenco conseguir brigar em outras frentes. Eu acho que o teto, entre aspas, negativo, já foi batido. Agora o time dá aquela subida. Até onde vai chegar? Se vai voltar a ser campeão brasileiro, se vai ser campeão novamente de Libertadores, outros títulos, não sei. Mas que vai voltar a ser competitivo, eu acho que sim. E mesmo sendo competitivo, o Vitor Pereira tem que abrir os olhos para se manter. Porque já vem com a pecha, né? É que só um carioca não vale. Então, por exemplo, ganhou o Carioca, que eu acho que vai ser campeão, respondendo o que o Vitão falou. Depois pega ali 2 sequências sem vencer no Brasileiro, sofre um pouco na fase de grupos, ele cai, mesmo não estando péssimo, né? Com, 5 vitórias e 3 derrotas. Não é péssimo, é ruim, mas não é péssimo, ele cai. Então ele já tá marcado. Ele vai cair em algum momento que ele não fazer uma boa sequência, mas ele tem a possibilidade, porque é um baita elenco. Então acho que o Fluminense, na visão minha, é um time que tem potencial. O Anderson vai falar sobre a questão de competitividade, mas eu acho que tem bastante potencial, só que é um time que nesse jogo em si teve azar. Os primeiros 20 minutos ali, o Fluminense poderia ter feito um gol, poderia ter mexido com o mental do Flamengo. Quando você vê a escalação do Flamengo, com aqueles 3 zagueiros, Gabigol fora, a mudança de estratégia, você fala, poxa, será que vai dar muito ruim ou vai dar muito bom, né? O Gabigol até falou depois no final, não sei se chegaram a ver a entrevista, que ele tinha conversado com o Vitor Pereira e ele queria voltar a fazer função de 9, que ele estava fazendo uma função mais recuada, né, para deixar o Pedro de 9, e aí foi decidido que ele ficasse no banco.
e depois ele entrou e jogou, tá? Mas eu acho que a mudança era um tiro para demissão. Se o Flamengo perde ontem, perdão, se o Flamengo perde no sábado, o Vitor Pereira seria demitido. Seria o professor Pardal, seria isso, seria aquilo outro. Mas como deu, eu nem vou falar sorte, mas como conseguiu vencer e fez o 2-0, para mim encaminhou muito bem o título, o Vitor Pereira daqui a pouco vai virar um gênio, hein? Se ganhar muitos jogos aí, é de Pardal a gênio. Esse é o futebol brasileiro, né? Cíclico. Inclusive, o Vitor Pereira, ou Vitor Deportivo Pereira também, né? Que estará na Libertadores. Esse título realmente pode representar uma mudança de chave, mesmo que esse começo de ano do Flamengo seja muito abaixo das expectativas do próprio torcedor, da própria imprensa também. Lógico, Mundial, muito difícil. Supercopa do Brasil, jogo parelho com o Palmeiras, que foi um jogão no começo do ano. Mas perder, por exemplo, a Recopa pro Del Valle no Maracanã, nos pênaltis, depois perde a Taça Guanabara, que não é nem o título relevante, é o título de um turno do Carioca, pro Fluminense. E agora você tem o peso de vencer uma quinta final do ano e você não ganhou nenhuma. Então o peso todo recai nele. E aí eu queria saber do Anderson, que agora já tá com as pazes feitas com a torcida do Fluminense, está tudo certo, está tudo tranquilo. Para essa final, você também acredita, então, no título do Flamengo? E caso tenha alguma forma do Fluminense ganhar, como parar, então, esse time de Vitor Pereira? Cara, eu já vou te responder que eu também acredito que o Flamengo encaminhou muito bem o título. É difícil demais reverter um 2-0 contra o Flamengo. Apesar do Flamengo não estar vendo o melhor momento, o auge físico dos jogadores, o auge na temporada, o Vitor Pereira ainda está tentando acertar a equipe, encaixar um esquema tático. Eu acho que ainda assim é muito difícil meter um 2-3-0 no Flamengo assim, sem tomar nenhum gol. O problema não é nem você pode conseguir fazer 2 gols no Flamengo, mas com certeza você vai tomar um gol pelo menos, porque o ataque do Flamengo é muito forte, é muito rápido. Eu acho que o Flamengo encaminhou muito bem o título. Não vou dar 100% de chance, porque futebol tem Águas Santas que ganham do Palmeiras, então o Fluminense pode muito bem lá e meter 3-0 no Flamengo e acabou a conversa. Mas eu acho que é muito difícil. Para mim o Flamengo vai ser o campeão mais uma vez, só para continuar a competitividade no Campeonato Carioca, que não importa quem vai jogar a final, o Flamengo sempre é campeão. Logo na primeira rodada já tinha que estar escrito no regulamento isso, né? Que o Flamengo ganha todos os anos, não sei nem qual a graça mais do Campeonato Carioca. Acho que o torcedor do Flamengo nem comemora mais, né? Porque todo ano o Flamengo ganha o Campeonato Carioca. Eu acho que vai ser um jogo legal, porque o Fluminense vai ter que ir pra cima, vai continuar com o seu estilo, o seu DNA ofensivo, e o Flamengo eu acho que vai ficar mais para contra-atacar. Eu não duvido nada que o Vitor Pereira repita esse esquema de deixar 3 zagueiros e o Gabigol na reserva para ele justamente apostar na velocidade, porque ele pode colocar os laterais como ala. Inclusive o Ayrton Lucas fez o gol jogando como ala, aberto pela esquerda, e ele jogou muita bola, tá jogando muita bola, depois que a gente falou que ele era o lateral dos 11 ideal contra do Real Madrid. Lá a gente deu um glow up na carreira do cara. Eu acho que ele assistiu aquele episódio e falou, realmente, eu jogo muito. Começou a jogar demais e eu acho que vai ser um bom jogo. Inclusive o Fluminense tomou 2 gols dos ex-jogadores deles, né? Porque o Ayrton Lucas jogou no Fluminense e o Pedro também jogou no Fluminense. O Fluminense revela os jogadores que no futuro acabam machucando ele. Eu acho que vai ser um bom jogo, né? Como todas as finais estaduais costumam ser bem competitivas, ainda mais sendo um clássico, um Fla-Flu, tem documentários, tem tudo sobre isso. Nunca é um jogo simples assim. Então eu acho que vai ser um jogão, mas pra mim o Flamengo encaminhou muito bem o título. Pois eu compartilho um pouco depois do primeiro jogo, apesar de achar que ainda o Fluminense, pra mim, tem uma chance até significativa de conseguir o placar, até como o Wilson lembrou, que o regulamento carioca, quem tem a melhor campanha defende 2 placares iguais, né? Não existe pênalti no Campeonato Carioca. Se bem que, olha, se a gente pegar os regulamentos dos últimos estaduais do Carioca, antes de ser 12 equipes jogando um turno, que pra mim o regulamento Carioca hoje é um dos melhores que tem no Brasil. Você tem 12 times, joga um turno contra cada um, semifinal, final, acabou. Não tem mais história, não tem mais conversa. Porque antes era o Guanabara classifica para enfrentar o campeão sul-coreano, que enfrenta o Cristiano Ronaldo combinado do PSG All-Star, enfim, era uma bagunça. E hoje o regulamento é bacana. Só é ruim o regulamento para quem cai, porque quem cai no Carioca joga A2 no mesmo ano e pode subir no ano que foi rebaixado. Então é uma loucura.
É uma loucura que a Ferg faz, mas enfim, na Série A tá legal, tá bem, mas vai ser uma final do caramba, vai ser um jogo muito bom, inclusive, para quem está assistindo a gente aí, vai passar na TV aberta, na Band, 6 horas, se eu não me engano, no domingo, ou seja, emenda. Palmeiras e Água Santa às 4 e às 6 horas Flamengo e Fluminense. É pra você ficar o dia inteiro aí curtindo, secando, não sei se, né, se o seu time não tá, pode secar também. Imagina se você torce contra o Palmeiras e Água Santa, ou se você torce pro Vasco, Botafogo, e aí de repente vai lá e vai ficar triste do mesmo jeito, né? Inclusive, meu amigo vascaíno da produtora, ele falou assim que ele não queria ver ninguém campeão. Por ele caía lá e explodia todo mundo, que ele não queria ver ninguém campeão. Aí eu falei, então, mas você prefere... Oi? Não, termina. Você prefere o Flamengo ou o Fluminense? Ele falou, prefiro nenhum dos dois, porque o Flamengo eu não gosto e o Fluminense tem o Cano. Eu não quero ele fazendo lá, maldito. Era isso que ele falava, mas era bem engraçado. Eu tava vendo isso aí que você falou, é um ponto que eu não sabia. A gente é paulista aqui, a gente conhece muito mais futebol paulista, mas a rivalidade entre Vascaíno e Fluminense é bem grande, assim. Tipo, eles não têm a torcida em si, eles não se gostam. Já conheci Vascaíno que gostava menos do Fluminense do que do Flamengo. Olha então, assim, eles preferiam, tipo, que o Flamengo ganhasse o jogo contra o Fluminense. Então, assim, é uma rivalidade. E só um detalhe também, que o Botafogo tá jogando, né? Taça Rio contra o Volta Redonda, se não me engano. Super Audax. Isso. Então, conseguiu a virada lá, né? Exato. Então, também ainda tem né, os campeonatos paralelos, mas não igual, tal como era antigamente. O regulamento era péssimo, de fato, né? Hoje o Paulistão ainda tem briga aí pra ser um regulamento bem ruim, mas não consegue chegar igual era o Campeonato Carioca, não. É o Botafogo e o Audax. Quem vencer, inclusive, vai para a Copa do Brasil do ano que vem. Botafogo ganhou de 2-1 de virada ontem, mas se perder a final para o Audax, está fora da Copa do Brasil de 2024. Pois é, Foguinho. John Textor aí, que só tá apostando no Lyon que ganhou do PSG, abre o olho pro Botafogo. Último estadual, então, para a gente dar uma destrinchada dele, falar um pouco mais para a gente passar para os giros e aí sim, falar quem vai vencer, falar a sequência depois do ano dessas equipes, que é o estadual do Rio Grande do Sul, que tem Grêmio e Caxias na final. Pois é, deu ruim pro lado vermelho de Porto Alegre, o Inter acabou sendo eliminado na semi para o Caxias, está na final e 1-1 no jogo de ida. Inclusive, quem meteu o gol do Grêmio foi o Vina. Esse aí é um dos jogadores mais folclóricos que temos hoje, o Vina. Ele provoca sem querer provocar. Ele é a provocação em pessoa. E o cara foi lá, tá jogando bem no Grêmio, fazendo uma dupla até interessante com o Soares nesse começo de temporada. E é um Grêmio que, para mim, pode dar uma liga, pode chegar bem nas competições nessa volta da Série B, né, para jogar Elite, inclusive jogando a Copa do Brasil também. Anderson, Rio Grande do Sul, o Grêmio, assim, todo ano o Grêmio ganha. Se você falou que o Flamengo ganha todo ano no Rio de Janeiro, meu Deus, o Grêmio, então, eu não só, se eu não estiver enganado, que não tem nada aberto aqui, não tem guia nenhum aberto aqui, eu tô de cabeça. Eu acho que o Grêmio ganhou todos os estaduais desde 2016 e acho que teve um do Novo Hamburgo nesse trajeto. Eu acho, se eu não estiver enganado. Só deu Grêmio. Nessa final, 1-1, empatou com o Caxias no jogo de ida. Dá uma chance de uma zebra, porque no Rio Grande do Sul é mais difícil ainda, cara. Cara, é muito difícil realmente. O Grêmio realmente é o imortal lá no Rio Grande do Sul, montou um time muito forte com o Soares e companhia. Eu acho que o Grêmio vai ser campeão de novo, só para variar um pouquinho. Apesar do Caxias ter feito uma grande campanha, tá jogando muita bola realmente. Um baita time do Caxias, encaixou uma equipe fortíssima. Não sei, acho que o Grêmio vai ser campeão, mas não vai ser fácil não. Apesar do Grêmio estar com um bom time aí, o Caxias já deu uma bela prova que não seria fácil na ida. Vai ser puxado na volta, mas eu acho que o gremista vai beijar a pistola, porque o homem vai brocar e o Grêmio vai ser campeão de novo. Eu acho que tem uns estaduais que o Campeonato Paulista, Carioca e o Gaúcho estão ficando meio que... Tipo, começa o campeonato, você já tem certeza que um time vai estar na final, sabe? Talvez ele não seja o campeão, mas que ele vai estar na final, ele vai estar na final. Então tá perdendo meio que a graça, né, os estaduais. Eu acho até que poderia mudar um pouco o regulamento, ver algum outro jeito de, sei lá, os grandes se enfrentarem nas quartas, não sei, algo tipo, pra ver se muda alguma coisa. Porque, por exemplo,
O Flamengo já chega na final do Carioca, já tem muitos anos seguidos. O Grêmio é a mesma coisa. O Palmeiras quase todo ano tá na final do Paulista também. Eu acho que tinha que mudar um pouco o regulamento para dar uma graça maior, né? Ver 2 times diferentes. Inclusive, agora para confirmar a informação, eu fui quase bem. O Grêmio é atual pentacampeão gaúcho e o Novo Hamburgo ganhou em 2017, quando o Grêmio ainda não tinha vencido. E o último título do Inter já faz 7 anos. 7 anos que o Inter não ganha nada. Não ganha nada, fica no quase, no brasileiro, fica no quase no estadual. E o Caxias, o único estadual que ganhou foi em 2000, em cima do próprio Grêmio, inclusive. Tem esse fato na história também, no ano de 2000. Mas é um jogo que está em aberto, né? O Grêmio é muito favorito, amplo favorito, mas está em aberto, Wilson. E assim, zebra estadual é batata acontecer. Lógico que é um estadual que fica concentrado em Grêmio e Inter, em 2 equipes, mas, igual o Anderson falou, se tem facilidade no Rio de Janeiro, se tem facilidade no Rio Grande do Sul ainda mais, imagina no Mato Grosso que tem só o Cuiabá na Série A e não tem mais ninguém nas 3 primeiras divisões. Mas essa final do Rio Grande do Sul, Grêmio hexa campeão, rapaz, 6 títulos seguidos pro Grêmio. O Caxias que tirou o Inter da semi, se ganhar do Grêmio, aí a rivalidade com o Juventude até aumenta, né? Pois é. É bom lembrar, né, que o Tite, né, foi campeão com o Caxias, conseguiu um título. Foi esse de 2000, se não me engano, né? Que foi o Tite era treinador do Caxias, exatamente. E o Grêmio, ele é um time que, na minha visão, neste ano, não vou ser resultadista e falar que o Palmeiras, para mim, não é o melhor time do país no ano. Depois do Palmeiras tem o próprio Fluminense, que também perdeu. E o Grêmio tá brigando ali. Um top 3, no mínimo um top 5. Só que os resultados da semifinal e da final não foram tão interessantes. Apesar do Grêmio ter superioridade numérica e teve expulsão durante a partida também, não foi legal. Não foi um dos melhores jogos do Grêmio, que tem um bom time, inclusive, que se você for analisar, né, o Cristaldo, que o Anderson lembra bem dele, tá jogando muita bola no Grêmio, o Suárez, o Suárez, obviamente, o Lucas Silva do Real Madrid, esse Bitelo, que tá jogando de ponta direita também, faz uma ótima temporada. O Grêmio tem jogadores bem interessantes. Eu acredito que vai ser campeão e que vai dar trabalho no ano também. Pode ser que brigue por uma vaga na Libertadores na fase de grupos. Ou até eu falei fase de grupos, perdão. Na pré-Libertadores ou até na fase de grupos ali, dependendo dos números de classificados, né? Geralmente é 4, né, a mínima, mas geralmente vai para 6, então o Grêmio pode brigar ali na parte de cima, os 10 primeiros, porque é um time bem interessante, e aí eu acho que ganha do Caxias. Só que esse Caxias, lembrando que ele conseguiu se classificar com o Inter nos pênaltis, se fosse jogo único, ele conseguiria ir pros pênaltis de novo. Então é um time que tem essas manhas aí. Se ele jogar na arena do Grêmio buscando resultado igual, quem sabe não consegue ali uma zebra, mas acho que seria muita zebra bem no futebol do Grêmio. Eu acho que não deve repetir 2 jogos ruins, não. Eu acho que o Grêmio consegue vencer jogando em casa, e o Luizito Soares é o nome desse título. O Luizito tem que brocar. O que esse cara joga é absurdo. E eu tô louco pra ver ele em competições assim, lógico, com todo respeito, que eu já tô nem tendo mais. Precisa jogar um Brasileirão, uma Copa do Brasil, que aí sim, assim como ele próprio falou que não ia contar os gols estaduais na meta dele do ano. O Soares vai contar ele no Brasileirão, na Copa do Brasil, porque são as 2 competições, né? O Grêmio não disputa nem Sul-Americana, nem Libertadores esse ano. E para mim, o Grêmio, ainda mais com esse espírito copieiro que tem, eu tô louco para ver o Grêmio na Copa do Brasil, para ver nessa sequência, claro, para saber como que vai sair também nos próximos jogos para conseguir chegar longe. E para mim, eu acho que chega longe. Para mim, o Grêmio tem totais condições de chegar longe e pegaria o Vasco agora nessa terceira fase. Vai pegar o ABC, né? ABC tirou o Vasco aí, ó. Copa do Brasil é um estadual ampliado. É só isso. É só isso mesmo. Perfect.